Olá, eu sou Letícia Marinho e hoje, a convite do Museu Memorial Minas Gerais Vale, eu venho falar sobre cuidados e saúde da mulher. E trago também um convite para que a gente possa conversar sobre aromaterapia para o equilíbrio do ciclo menstrual feminino. Como os óleos essenciais podem ser uma ferramenta de autoconhecimento, de apoio, de ajuda para a mulher se equilibrar e se encontrar, se conhecer durante as 4 fases que dividem o seu ciclo feminino. E assim a gente tem uma poderosa ferramenta nas mãos que pode apoiar física e emocionalmente todo o nosso conhecimento e nossa forma de relacionar com o corpo. Nossa conversa vai ser dividida em 2 partes. Eu preparei um roteiro, um conteúdo para a gente poder falar um pouco e olhar para esse ciclo feminino de 2 formas. O que acontece nessas 4 semanas durante um ciclo menstrual feminino? Quais são as alterações físicas e emocionais? E como a gente pode buscar algumas ferramentas para apoiar e para trazer equilíbrio e autoconhecimento para a mulher? Como a aromaterapia entra nesse contexto? E aí a gente vai falar um pouquinho de óleos essenciais, sobre aromaterapia, alguns destes conceitos, como os óleos essenciais podem ser usados com segurança e quais óleos essenciais seriam mais interessantes para cada uma dessas 4 semanas, para que você possa utilizar, escolher o que seja mais agradável para o seu momento, para o seu olfato, o que te deixa mais confortável e assim trazer um pouco mais de autoconhecimento e de equilíbrio para a sua vida. Antes de começar, eu quero me apresentar, para que você saiba qual é o meu conhecimento e com que fundamento eu vou te dizer as coisas que eu vou te dizer aqui hoje. Eu sou aromaterapeuta integrativa, sou afiliada à Abraroma, sou mineira aqui de Belo Horizonte e eu trabalho com aromaterapia desde 2018, quando eu finalizei a minha primeira formação. Eu sou profunda estudiosa dos óleos essenciais, trago como um objetivo muito forte para o meu trabalho trazer essa consciência e esse conhecimento de como usar a aromaterapia de forma segura para o equilíbrio físico e emocional. Isso inclui, então, estudar a psicofarmacologia dos óleos essenciais, a química dos óleos essenciais, a aromaterapia no cuidado materno-infantil aplicado, então, muito à saúde da mulher em diversas fases da sua vida, ainda a restauração do olfato do paladar e o marketing olfativo através da perfumaria botânica. Eu faço atendimentos a adultos e infantis, tenho cursos gravados e cursos online, também trabalho com consultorias e tenho, então, este foco muito grande na segurança para o uso dos óleos essenciais no dia a dia. A aromaterapia é um assunto que está cada vez mais em crescimento, cada vez mais as pessoas conhecem esses ativos, mas a gente sabe também que usados de uma forma indevida existem alguns riscos, então a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. Eu quero fundamentar para você o que é aromaterapia, o que são os óleos essenciais e alguns cuidados importantes para que você tenha apenas os benefícios sem nenhum risco para a sua saúde. O que então são óleos essenciais, né? O que é esse composto que fundamenta o uso da aromaterapia? Óleo essencial é uma substância natural, talvez o extrato vegetal mais concentrado, mais antigo do mundo, que se tenha conhecimento. Há registros desse uso dos aromáticos desde o Egito Antigo, há também menções de uso deles na Bíblia. O fato é que eles são extraídos de um composto, fruto do metabólito secundário de algumas plantas aromáticas. Isso quer dizer que no metabolismo primário a gente tem ali a prioridade da fotossíntese, da nutrição da planta. Então, alguns compostos seguem essa via com esse objetivo de manter a planta viva e sobrevivendo em condições adversas no meio ambiente. Então, a gente vai ter plantas de climas mais quentes, de climas mais frios. Então, esses metabólitos primários fazem parte dessa sobrevivência e adaptação da planta no meio ambiente. E os metabólitos secundários são responsáveis por outras funções nas plantas, outras funções naturalmente biológicas das plantas, como, por exemplo, atrair ou afastar insetos, facilitar a polinização, prevenir fungos e bactérias das cascas de frutas cítricas, por exemplo, e assim preservá-las, preservar a polpa da fruta. E é destes compostos que são extraídos os óleos essenciais. Então, quimicamente, eles são muito complexos e muito concentrados. Na planta, a gente tem pequenas estruturas que têm um pouquinho deste composto. E quando a gente traz isso para um frasco aqui, a gente já não tem um composto, né? Eu gosto de dizer que eles talvez não sejam já naturais, como seriam na natureza, porque aqui já foram extraídos e concentrados dentro de um frasco. Então, em uma gota de óleo essencial, a gente tem uma quantidade de composto muito concentrado. Por isso que alguns outros cuidados vão ser importantes toda vez que a gente for fazer o uso deles no dia a dia. E apesar da gente chamar de óleos essenciais não são gordurosos. Eles são, inclusive, muitas vezes, bastante voláteis. Eles se evaporam com facilidade.
intimidade. Vamos então falar de alguns cuidados importantes para que você garanta a sua segurança toda vez que fizer uso desses ativos. A via inalatória é a mais segura e é bastante eficiente. Então você pode fazer uso por meio de um colarzinho difusor pessoal ou de um desses aromatizadores de ambiente que saem uma fumacinha de vapor e que trazem então ali o seu composto óleo essencial misturado nessa água, e você tem uma aromatização ambiente ou aqui esse uso, né, individual, e assim você vai respirando essas moléculas e elas vão entrar no seu organismo, e através da via inalatória, né, pelo nariz, você leva essas moléculas para o pulmão e eles caem na corrente sanguínea e percorrem todo o seu corpo. Além disso, por uma sensibilização da mucosa do nariz, a gente tem uma resposta neurológica que ativa uma região do cérebro chamada sistema límbico, responsável por emoções, por impulsos primitivos como fome, sede, emoções, memórias, né? A gente não fala sempre da memória olfativa, é por isso que o óleo essencial é tão eficiente e tem um mecanismo de ação tão rápido. Então a gente vai preferir sempre a via inalatória e saber que nunca devemos aplicar diretamente na pele, puro na pele, nunca. Nunca devemos fazer usos por vias internas, isso inclui pingar na água e fazer ingestão por uso oral ou utilizar os óleos essenciais em mucosas e vias internas como a região genital. Então, para as mulheres, fica também uma dica de um uso errado muito comum. A gente nunca deve aplicar um óleo essencial direto na lingerie, por exemplo, e vestir. Isso pode ocasionar diversas reações, inclusive uma queimadura da mucosa, que não é nem um pouco interessante. Você deve saber que óleos essenciais possuem uma dosagem de segurança individual. Cada óleo tem uma concentração segura e a gente deve respeitá-las toda vez que a gente for escolher um desses ativos. E é legal você saber também se o óleo essencial que você está usando neste momento tem alguma restrição para você. Então, existem restrições de segurança que são individuais. Por exemplo, podem ser contraindicadas para quem tem uma pressão alta, para bebês, para crianças, para mulheres gestantes. A gente tem uma série de restrições individuais relativas a cada um destes óleos. E daí a importância de quando fazemos um tratamento prolongado ou quando a gente tem uma condição de saúde que merece uma atenção, a gente tem um acompanhamento profissional. Então, o aromaterapeuta seria uma pessoa interessante para te acompanhar e para te orientar. Se você não quiser buscar uma capacitação, existem também diversos livros e bibliografias onde você encontra orientações sobre esse uso seguro dos óleos essenciais. Vamos então falar do segundo ponto, que é o foco aqui da nossa conversa hoje. Esse tabu chamado menstruação. A gente fala disso, às vezes até com vergonha, né? Mesmo entre nós mulheres é comum que a gente tenha, né, use alguns apelidos ou que fale sempre com vergonha e fale baixinho, né? Não sei você, mulher, se lembra como foi sua primeira menstruação? Como foi a sua relação com o seu corpo, com quem você dividiu esse momento, qual é a memória que você tem de quando a sua primeira menstruação chegou. O fato é que ainda hoje muitas culturas enxergam a menstruação como algo impuro e que deve ser escondido. A origem desse tabu vem de diversos desconhecimentos, mas também de uma repressão ao feminino, né? Num ambiente que é basicamente masculinizado, muitas vezes também no mundo do trabalho, né? Essa ciclicidade natural feminina não é respeitada, não é acolhida. E aí nós mulheres, independente de onde estamos hoje, né, lidamos com um pouco dessa lógica e desse registro histórico que coloca a mulher numa visão de um inconsciente coletivo, quase como se a mulher nascesse como uma desvantagem natural, por ser cíclica e por passar por alterações ao longo do mês, né, que deixam ela instável, com alterações físicas, com alguns desconfortos, né, nem sempre são alterações negativas, mas de uma forma geral, todas nós já passamos por algum momento de ouvir até uma piadinha, né, está nervosa, está de TPM, e por que isso é sempre colocado como uma coisa pejorativa, né? Porque o feminino é tão reprimido. E por que nós crescemos com essa referência? A gente pode buscar na história e em outros registros de culturas diferentes da nossa, essas informações, onde em algumas tribos as mulheres são isoladas do restante da tribo para que não contaminem os demais durante o período da menstruação. Também há formas de olhar como se elas fossem responsáveis por más colheitas, por desastres naturais, até pela morte dos animais. Existem religiões que ainda hoje impedem a mulher de acessar templos se estiverem no período menstrual. E assim, dessa forma, vai se reforçando esse estereótipo, mesmo que a gente não lide diretamente com isso na nossa cultura, faz parte dessa referência do feminino.
Você pode buscar, se quiser conhecer, né, para se isso te pareceu tão estranho, como a gente tem na Índia até hoje um exemplo claro de como a menstruação ainda é um tabu. Um documentário feito em 2019, premiado pelo Oscar, mostra como isso é ainda parte de uma cultura e como também alguns trabalhos, alguns movimentos tentam trazer isso de uma forma mais leve e que possa se falar e dar às mulheres e às meninas condições de conviver com o seu ciclo menstrual de uma forma mais tranquila, mais natural. E assim elas possam desenvolver atividades no dia a dia como uma pessoa normal. O importante e o convite aqui hoje é para que você, mulher, possa olhar para você, para o seu corpo e para a sua ciclicidade com algumas ferramentas que podem te apoiar. Conhecimento empodera e a gente pode tomar consciência do nosso corpo, das alterações hormonais, de como as nossas emoções oscilam durante um mês e fazendo uso consciente de algumas ferramentas que podem apoiar durante essas mudanças, a gente tem a oportunidade de potencializar os períodos positivos e respeitar os períodos que buscam ou que exigem da gente, sugerem, né, para a gente, eventualmente, mais recolhimento, mais descanso, e assim, respeitando essa ciclicidade, a potência feminina floresce, a gente se livra de uma série de culpas e cobranças, e a gente vai também convivendo numa sociedade que respeita o feminino com a sua natureza. Isso é um assunto que a gente vai falar no próximo vídeo, onde eu vou trazer a aromaterapia e esse uso dos óleos essenciais a cada uma das 4 semanas de um ciclo, para que você possa utilizar essa ferramenta para você.